Jaya Radhama Jaya Radhama Dava Kunja Bihari Jaya Radhama Dava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Varadagi Gopi Jana Vallabha Varadagi Yasodananda Vajajanarandana Yasodanandana Vajajanarandana Yasodanandana Vajajanarandana Yasodanandana Vajajanarandana Yamuna Tira Varachari Yamuna Tira Varachari Yamuna Tira Jaya Radhama Dava Kunja Bihari Jaya Radhama Dava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Varadagi Gopi Jana Vallabha Varadagi Yasodanandana Vajajanarandana Yasodanandana Vajajanarandana Yamuna Tira Varachari Yamuna Tira Varachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada 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 Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Ki, Srimad Bhagavatam Mahagrantha Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Minha voz hoje está meio rouca, mas eu estou recuperando, bem melhor do que no fim de semana, tá melhorando aos poucos. Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Então estamos aqui para mais uma leitura e comentários do grande clássico Bhagavad Purana, o Purana Imaculado, o principal dos 18 Puranas, o Srimad Bhagavatam, né? Leituras diárias desde a pandemia, né? Já estamos no terceiro canto, quinto capítulo, e o verso que vamos ler hoje é o verso número 20. O nome do capítulo é As Conversas entre Vidura e Maitreya. Vamos ver aqui, estamos transmitindo tanto no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro, como também estamos transmitindo no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Nós temos já aqui a presença transcendental e infalível de Marcos Maria Branquinho. Hare Krishna, reverências a todos os Vaishnavas. E aqui no Instagram nós temos a presença de MSB Zion, Gandaki Devidasi, Hare Krishna, Refúgio Cósmico. São os nomes interessantes, né? Krishna é o refúgio cósmico. Então é isso. Vamos então pegar aqui o Srimad Bhagavatam, Bhagavata Purana, o Purana Imaculado. Coloquei aqui. Vamos ler então o verso. Já recitamos Om Namo Bhagavate Vasudevaya. E agora vamos ver o verso número 20 do capítulo 5. Conversas de Vidura com Maitreya. Mandavya Sapadbhagavam Prajasamya Manojamaha Bhatur Kshetrebushiyayam Jatha Satyavati Sutta. Mandavya Sapadbhagavam Prajasamya Manojamaha Bhatur Kshetre Budhishayam Jata Satyavati Sutta. Vamos ver aqui a tradução e significado de cada palavra. Mandavya, o grande Rishi Mandavya Muni, ele também é conhecido como Manduka Muni, né? Shapat, por sua maldição. Bhagavan, poderosíssimo. Praja, aquele que nasceu. Samyamana, controlador da morte. Jamaha, conhecido como Jamaraj. Bhatur, do irmão. Kshetre, na esposa. Bhadishayam, amaziada. Jataha, nascido. Satyavati, a mãe tanto de Vichitravirya quanto de Vyasadeva. Sutat, pelo filho que é Vyasadeva. Tradução e significados dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Então quem está falando aqui é Maitreya para Vidura. Maitreya diz o seguinte: sei que agora és Vidura, devido
a maldição de Mandávia Muni, e que anteriormente foste o rei Jamarás, o grande controlador das entidades vivas após sua morte. Né? Jamarás é o semideus da morte, né? Encarregado de dar o destino das entidades vivas, e Vidura não era nenhum outro senão o próprio Jamaraj encarnado aqui na Terra, né? Foste gerado pelo filho de Satyavati, Vyasadeva, na esposa amaziada do irmão dele. Vou repetir: sei que agora és Vidura devido à maldição de Mandávia Muni, e que anteriormente foste o rei Jamaraj, o grande controlador das entidades vivas após sua morte, semideus, né? Foste gerado pelo filho de Satyavati, Vyasadeva, na esposa amaziada do irmão dele. Significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Mandávia Muni foi um grande sábio. Está no Bhagavatam, vocês podem pegar referência, canto 1, capítulo 13, verso 1. Né? Canto 1, capítulo 13, verso 1. Essa história está bem assim descrita, sei lá, Prabhupada descreve o significado. Nós vamos aqui também fazer a descrição dessa história, né? De Mandávia Muni, que amaldiçoou o próprio Yamaraj, semideus da morte. E Vidura fora anteriormente o controlador de Yamaraj, que se encarrega das entidades vivas após a morte delas. Né? Nascimento, manutenção e morte são três estados condicionais das entidades vivas que estão no mundo material. No seu papel de controlador após a morte, certa feita, Jamaraj processou Mandávia Muni por conta de certa perversidade infantil e mandou que ele fosse trespassado com uma lança. Irritando-se por Vyasadeva tê-lo punido injustamente, Mandávia Muni amaldiçoou-o, fazendo com que ele se tornasse um Shudra, membro da classe operária de pouca inteligência. Assim, Jamaraj nasceu no ventre da esposa amaziada de Vichitravirya, do sêmen de Vyasadeva, que era, portanto, o irmão de Vichitravirya. Vyasadeva é filho de Satyavati, com o grande rei Shantanu, o pai de Bhishmadeva. Esta misteriosa história de Vidura era conhecida de Maitreya Muni, porque Maitreya era um amigo contemporâneo de Vyasadeva. Maitreya Muni era amigo de Vyasadeva, contemporâneo. Apesar de Vidura ter nascido no ventre de uma esposa amaziada, porque, por outro lado, ele tinha uma alta ascendência e parentes eminentes, ele herdou o mais elevado talento de tornar-se um grande devoto do Senhor. Subentende-se que nascer em tão elevada família é uma vantagem para atingir a vida devocional. Vidura recebeu esta oportunidade devido à sua grandeza anterior. Eu esqueci de fazer as preces para o Srimad Bhagavatam, né? Vamos fazer então.
Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, oferecemos nossas respeitosas reverências a Narayana, que é a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Jai Srila Prabhupada. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nisayasya Lokasya Danyam Swastayanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna, a forma de um livro, né? Ele foi compilado pelo grande Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem-sucedido, todo completo e todo bem-aventurado. Essa tradução ela está ao contrário, né? É o Bhagavatam, compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. É uma encarnação de Krishna, mas eu não gostei dessa redação. Eu tenho a minha síndrome, que eu trabalhei na BBT, então eu prefiro inverter, né? Eu primeiro falo Srimad Bhagavatam, que é uma encarnação literária de Krishna, foi compilado por Srila Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Eu acho que a redação fica melhor assim, né? Do que interpolar, né, uma frase na outra, fica mais complicado para se entender. Bom, outro verso. Krishna Swadamopagate Dharma Gyana Vibisaha Kalanasa de Shanesha Puranarko Dunoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, etc. Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, que somos nós, né, obterão luz com este Purana. Jai, Shri Bhagavatam Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshura Militam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão de satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pastatadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasali Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, mais uma vez, bom dia a todos e a todas que estão participando aqui desses Bhagavat Sangha. Temos aqui Maharani Hakit, Maharani Shakti, não, Maharani Shakti. Temos aqui Orlando Araújo, Pedro Cote. Temos aqui Fernanda Marques Go. Isso está no Instagram, né? No Instagram, né? Marco Júnior.
Eu aqui, né? E aqui no Facebook, vamos ver quem chegou aqui no Facebook. Ah, o meu querido Haridarshana, querido, meu ídolo, Haridarshana Prabhu, grande devoto, grande yogi, e sua boa esposa, Chintamani Devidasi, e o Sérgio Azevedo também entrou aqui, né? Então, eu vou ler de novo aqui, eu vou ler o verso anterior, o verso de hoje e o verso de amanhã, para vocês se situarem aqui no contexto, né? O de ontem foi, inclusive quem deu a aula ontem foi para o Chaitanya Gosai, né? Eu vou ler se Maitreya disse, ó Vidura, todas as glórias a ti, né? Maitreya falando para Vidura, né? Perguntaste-me sobre o maior de todos os bons, e assim mostraste tua misericórdia tanto para com o mundo quanto para comigo, porque a tua mente está sempre absorta nos passatempos da transcendência. Ó Vidura, não admira em absoluto que tenhas aceitado o Senhor, assim sem se desviar o pensamento, pois nasceste do sêmen de Vyasadeva. Né? Vidura nasceu do sêmen de Vyasadeva. Então ele aceita o Senhor Krishna sem se desviar. Né? O verso de hoje, sei que agora és Vidura, devido à maldição de Mandavya Muni, e que anteriormente foste o rei Yamaraj, o grande controlador das entidades vivas após sua morte. Foste gerado pelo filho de Satyavati, Vyasadeva, na esposa amaziada do irmão dele. Ele era filho do próprio Vyasadeva, encarnação de Krishna, que compilou o Srimad Bhagavatam. Vossa graça é um dos companheiros eternos da Suprema Personalidade de Deus. E, por atenção à vossa graça, o Senhor, enquanto regressava à sua morada, deixou instruções comigo. Esse é o verso de amanhã. Então, primeiro vamos ver aqui o contexto, né, dessa história, porque Vidura, né, ele, como já falamos, era o filho do próprio Vyasadeva, então ele era irmão também de Shukadeva Goswami, o orador aqui do Srimad Bhagavatam, né? Ele também era filho de Vyasadeva, né? E ele, originalmente, é um semideus. Ele agora, inclusive, continua sendo um semideus. Ele voltou, né? Quando Krishna partiu, depois que ele deixou o corpo, depois de 100 anos que ele viveu aqui na Terra. Naquela época as pessoas viviam de 100 anos para cima, né? Parikshit Maharaj viveu mais de 100 anos, Krishna e também Vidura ficou mais de 100 anos, e depois partiu e voltou a ocupar o posto dele no mundo celestial, em Pritriloka, ou Yamaloka, onde ele julga, né, e dá o destino para as entidades vivas de acordo com os seus feitos passados, né? Então, ele, na verdade, ele foi amaldiçoado por esse sábio Mandavya Rishi, né? Que, na verdade, essas maldições de sábios geralmente acabam acarretando numa bênção, porque ele tinha o desejo de participar dos passatempos de Krishna, de estar presente aqui nesse mundo quando Krishna, né, estivesse. E o próprio Krishna convoca, né, os semideuses e seus associados pessoais e devotos puros para virem, né, sempre que ele vem aqui a esse mundo, né, ele vem junto com o seu séquito, né, os próprios membros da dinastia Jadu são um exemplo, né, da dinastia Bodha, são os associados de Krishna, são semideuses. Então, Jamaraj, assim, que não queria ficar de fora, né, na verdade a maldição foi um arranjo de Krishna, para ele vir também aqui para a Terra durante a época que Krishna estava presente, né? Mas como é que foi essa maldição?
esse grande sábio Mandávya Muni era poderosíssimo sábio, né? Seguia todo o Dharma, era uma pessoa completamente assim, religiosa e super assim, correta, né? E ele vivia num eremitério, né, meditando, né? Ficava ali por anos e anos meditando, fazendo austeridade. E aí uns ladrões estavam fugindo da polícia e se esconderam no eremitério dele. Se esconderam ali. Mas a polícia encontrou. A polícia invadiu o eremitério do sábio, né? Através de seus informantes. A polícia não é mole não, né? Mesmo naquela época descobria, né, onde estavam os bandidos, né? E descobriu o eremitério onde estavam os bandidos estavam escondidos. Só que aí prenderam os ladrões e prenderam também o Mandávya Muni, como se fosse um cúmplice, estivesse dando abrigo àqueles ladrões, né? Dando guarita àqueles ladrões, né? E aí então o rei deu para Mandávya Muni a pena de morte. E a pena de morte seria que ele seria transpassado por uma lança, né? É uma pena assim braba, né? Seria transpassado por uma lança. Mas aí depois de várias informações, o rei ficou sabendo que Mandávya Muni era um santo, era um sábio, não era um ladrão. Por acaso os ladrões se esconderam lá, mas na verdade ele não tinha nada a ver com aquilo. E aí foi lá, pediu desculpas para Mandávya Muni, mandou soltar ele, pediu perdão e tudo. Porém, Mandávya Muni ainda assim quis tirar satisfações com o Jamaraj, né? Por que ele teve que sofrer esse infortúnio de ser preso, né? Embora ele não tenha sido morto, mas ele ainda assim chegou a ser condenado à morte, né? Depois ele foi liberto, mas como é que ele teve que passar por isso, sendo que ele tinha uma vida totalmente ilibada, uma vida completamente correta, né? Seguindo o Dharma estritamente? Por que ele teve que passar por essa reação, né? De ser preso? E aí foi até o mundo celestial, ele tinha esse poder, né? E ele foi até Pitriloka, com os seus poderes místicos. E lá ele tirou satisfações com o Yamaraj. Por que eu sofri isso? E Yamaraj falou, porque você, quando era uma criança, você transpassou uma formiga com um capim pontudo, assim, um espinho, né, pontudo, e transpassou a formiga com esse espinho. Então, por você ter feito isso na infância, houve esse evento. Mas porque você é um grande devoto, um grande yogi, você foi poupado de ser morto, mas teve que passar por esse constrangimento de ser preso e tudo mais. Aí Mandávya Muni ficou muito irado, porque ele achou que ele não tinha que passar por essa punição, porque ele era uma criança inocente, né? Então ele não sabia o que estava fazendo, né? Ele era uma criança. Crianças fazem qualquer bobagem. Eu me lembro quando era criança, aqui na Urca, eu fazia um monte de bobagem, pegava peixe, também trespassava os peixes com um palito, fazia umas coisas desse tipo. Eu vou receber uma reação parecida, eu fazia algo parecido, né? E então, imagina, se Mandávya Muni sofreu essa reação, imagina a gente, né? Então, Mandávya Muni achou que que não era, ele não merecia tal punição por ser uma criança. E amaldiçoou Mandávya Muni, aliás, Mandávya Muni amaldiçoou Jamaraj. Então, Mandávya Muni amaldiçoou Jamaraj a nascer como um Shudra no mundo material, né? Porque Shudra é considerada uma classe inferior, né? Assim, espiritualmente falando, né? Dentro do Varnashram, o Brahmana é uma classe superior, que são os professores, os mestres intelectuais, os sacerdotes, né?
Os kshatras é a classe administrativa, é a classe dos reis, dos guerreiros, né? E depois vem os vaixas, que é a classe dos empresários, dos comerciantes, dos grandes agricultores, né? Dos landlords, né? Dos donos, os latifundiários, né? E depois vem a classe dos shudras, que são os trabalhadores, né? Braçais ou manuais, né? Que fazem artesanato, que trabalham na terra, que fazem o serviço pesado, né? Trabalham na construção civil, né? São pedreiros, são mestres de obras, são, né? Pessoas que trabalham com serviço pesado, ou mesmo a trabalhos manuais e até mesmo músicos, né? Artistas, né? Se não são devotos ou se não são assim mestres, eles também são considerados shudras. Se fazem arte assim, sem ser uma arte que vai instruir a sociedade, né? Uma arte assim frívola, né? Então, a maldição foi essa. E aí o que aconteceu? Aconteceu que Vidura nasceu como filho da esposa amaziada de Vichitravirya. Quem era Vichitravirya? Vichitravirya era um dos filhos de Satyavati, que também era mãe de Vyasadeva, né? Com o sábio Parasara. Isso antes de ela se casar, né? Tem um passatempo, que ela era filha do pescador, né? E aí o Maharaj Santanu casou com ela, né? Até por causa disso também, Bhishma fez um voto de celibato, porque o pescador exigiu que o filho dele, que fosse o herdeiro do trono, né? O filho dela, né? O filho da sua filha, né? Satyavati, que na verdade ela era descendente de semideuses também, né? Então ela teve, antes de casar-se com Santanu, ela era encarregada de atravessar as pessoas de barco de um lado da margem de um rio para o outro lado do rio. E aí então, quando ela foi fazer isso, atravessar Parasara Muni, né, que era grande yogi, né, inclusive o pai da astrologia védica, né, através do seu assim, conhecimento Trikala Gya, né, que o sábio conhece passado, presente e futuro, ele então visualizou que ela teria que ser assim o receptáculo do sêmen dele para que Vyasadeva pudesse nascer, né? Então ela foi o receptáculo. Ela falou, mas eu sou solteira, eu vou ficar, a minha fama vou ficar defamada, né? Ficar difamada se eu fizer isso aqui com o senhor aqui, né? Aí ele, com seus poderes místicos, ele prometeu que ela ia continuar virgem, e para ninguém ver o que estava acontecendo, ele criou uma neblina, e numa ilha, no meio do Ganges, ele então engendrou, né, Vyasadeva no ventre dela, que inclusive ela nem teve assim o período de gravidez, né? Então, ao contrário de Shukadeva Goswami, que ficou 16 anos no ventre, né, de sua mãe, Vyasadeva nasceu quase que imediatamente, né? E assim, uma coisa transcendental, né, bem mística, né? E já foi para os Himalaias, já nasceu, já saiu andando, já foi para os Himalaias para se preparar para compilar a literatura védica, né? Então, mas ele, antes de partir, ele falou para sua mãe, olha, eu vou embora, mas se você estiver precisando de mim, é só pensar em mim e me chamar mentalmente que eu venho, né? Ele era tão poderoso que ele podia telepaticamente, né, ouvir o pensamento da sua mãe, né? Então ele falou, a hora que você estiver precisando de mim, pense em mim, né? Igual aquela música, pense em mim, liga para mim.
Mas como não tinha telefone para ligar, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então, através de telepatia, né? Na hora que ela precisou dele, ela chamou. E quando foi que ela precisou dele? Foi quando ela se casou com o Maharaj Santanu. De acordo com a promessa do Maharaj Santanu, os filhos dele com Satyavati tornaram-se reis, né? Que foi Chitrangada e Vichitravirya, tornaram-se reis, né? Porém, os dois morreram precocemente. Parece que um morreu na batalha e o outro teve uma doença e morreu. Então, as rainhas, que era Amba e Ambika, né? Elas ficaram viúvas prematuramente e aí não ia ter um herdeiro do trono, né? Assim, a dinastia não ia poder continuar, né? Então, é muito comum, isso aí, inclusive, assim, na literatura védica, tem várias narrativas dessa, que o irmão do marido, ou seja, o cunhado da esposa, gere o filho, então, na esposa, que ficou viúva, né? Isso se houver realmente essa necessidade. Então, nesse momento, ela invocou Vyasadeva, ele desceu lá dos Himalaias para atender, né, o chamado dela. Só que ele desceu todo emafanhado, né, com os dreads enormes e unhas enormes, barba enorme, parecia assim um ser, um abominável homem das neves, né? Assim aquele, o que diz, aquele que abominável homem das neves, mas também tem aquele que eles falam, né, o pé grande, né? O tal do pé grande, né? Ele apareceu lá, mas muito assim, assustador, né? Porque ele não fazia barba, não cortava cabelo, não cortava unha, né? Estava lá totalmente imerso, né? Nas escrituras, né? E aí o que aconteceu? Ele foi ter relações com Amba e ela ficou tão apavorada que ela fechou os olhos. E porque ela fechou os olhos, ela foi assim amaldiçoada a que o filho dela nascesse cego, que foi Dhritarashtra, que era o rei cego, né? Aí ele foi então ter relações com Ambika, aconteceu a mesma coisa, ela não fechou os olhos, mas ela ficou pálida assim, ficou assim, paralisada, né? Congelada, apavorada. E aí apareceu o filho dela, Pando, quer dizer pálido, né? Ele tinha inclusive uma saúde fraca, ele era uma pessoa que tinha, como se diz, ele era anêmico, né? Anêmico, né? Porém era um grande guerreiro, mas ele tinha essa anemia assim, crônica, né? Porque ela ficou pálida quando ela viu Vyasadeva. E aí, Pando acabou depois morrendo por um outro passatempo, né? Dhritarashtra não pôde governar porque era cego. Pando ficou tomando conta dos Pandavas. Aliás, nada disso. Pando não tinha ainda nascido, os Pandavas não tinham nascido, quando, numa caçada, Pando flechou um servo que estava tendo intercurso sexual com a fêmea, e na verdade eram dois santos que estavam copulando para procriar, porque eles eram tão assim transcendentais que na forma humana eles não conseguiam ter nenhum tipo de desejo ou de impulso sexual, não tinha nenhum libido, né? Como na forma humana. Então, para poder copular, tiveram que assumir o corpo de dois servos, né? Então, ele matou o macho, né? O Brahmana, e a esposa amaldiçoou ele, que a hora que ele fosse ter intercurso com as esposas dele, que ele iria morrer, né? Essa foi a maldição. E aí Pando saiu do reino, foi morar na floresta, só que ele levou as duas esposas, que era Kunti Devi e Madri, né? E aí teve um momento que a coisa aconteceu, que rolou, né, como diz, né, com Madri.
E aí, na hora que isso aconteceu, ele morreu, né? Então, estava sem sucessor, né, o trono, né? Quer dizer, aí a Kunti invocou o semideus, que ela tinha essa bênção, né, para poder engendrar Arjuna, Bhima, Saradeva, né? E Madri engendrou não, Kunti engendrou Arjuna, Bhima e o Yudhishthira, Arjuna e Bhima. E Madri engendrou Saradeva, né? Os dois irmãos, né? Nakula e Saradeva, né? Os dois irmãos Pandavas, né? E que eram filhos de semideuses, né? Ele invocou Yamaraj, ela teve então Yudhishthira. Ela invocou primeiro ela tinha invocado Surya para testar, mas ela não era casada ainda, então ela rejeitou esse filho, porque assim, a fama dela ia ficar assim naquela época, se a rainha fosse descoberta que ela teve filho antes de se casar, era assim a morte, né? Então ela rejeitou, e esse filho foi Karna, filho de Surya. Aí Yudhishthira, filho de Amaraj, Arjuna, filho de Indra, aí ela invocou Indra, e Bhima, filho de Vayu, semideus do vento, né? Igual Hanuman. Geralmente o vento é muito forte, né? Como diz na Bhagavad Gita, né? Que a mente é igual ao vento, que é muito forte, né? Difícil de controlar, né? Então tanto Bhima como Hanuman eram muito fortes, né? Eram os mais fortes de todos eles, né? E Nakula e Saradeva também ela ensinou o mantra para Madri, e Madri invocou os Asuni Kumaras, que são os médicos entre os semideuses, não, são gêmeos, né? Então nasceu os gêmeos Nakula e Saradeva. Então, bom, eu fugi um pouquinho do tema, mas estamos chegando lá, né? Então o que aconteceu? Vichitravirya faleceu, é irmão de Vyasadeva e filho de Shantanu, né? Chitrangada também faleceu. Aí o que aconteceu? Vyasadeva foi também, já que não deu muito certo com Amba e com Ambika, ele acabou tendo relações com a criada Shudrani de Ambika. A criada de que era, na verdade, como fosse uma esposa amaciada, uma concubina, como se fala, né? Os reis, além de ter suas rainhas, eles também tinham concubinas, né? Que são chamadas esposas amaciadas, quer dizer, são servas, são Shudrani, mas de vez em quando o rei vai lá e assim tem relações com elas, né? Naquela época isso era autorizado, né? Então, essa Shudrani, embora fosse uma Shudrani, era uma grande devota de Krishna, né? Embora fosse uma Shudrani. E aí então a maldição foi concretizada dessa relação de Vyasadeva com essa Shudrani, essa esposa amaziada de Vichitravirya, nasceu então Vidura. Só que Vidura era o próprio Jamaraj, que foi amaldiçoado, né? Comandava Yamuni, né? E era um grande devoto de Krishna, né? Ele virou, na verdade, o mestre espiritual e conselheiro de todos os Pandavas, protetor também dos Pandavas, e conselheiro do seu irmão Dhritarashtra, né? Que era cego, tanto espiritualmente quanto materialmente, né? Cego, não tinha visão nem física e nem visão espiritual. Então, mas como Vidura, assim, era muito assim, gostava muito do seu irmão mais velho, Dhritarashtra, ele sempre tentava, assim, instruí-lo, né? Para ele ir para o caminho correto, né? Não só o cego precisa de uma orientação de alguém que enxerga fisicamente, mas também que, se ele for cego espiritualmente, precisa de uma orientação de um guru, né? De um mestre espiritual, de um guru, para lhe orientar que caminho tomar, né? Então, que caminho seguir. Mas só que ele, na época da guerra de Kurukshetra, ele começou então a instruir Dhritarashtra a desistir da guerra,
a dar para os Pandavas o que era direito deles e tudo. E aí Duryodhana não gostou nada disso e praticamente expulsou ele do reino, né? Foi também assim um pretexto para que ele fosse peregrinar e aí encontrasse com Uddhava, né? E depois se encontrasse com Maitreya, como está agora, chegamos aqui nesse momento, né? E Maitreya, como era amigo de Vyasadeva e como era um grande assim sábio que conhece Trikala Gya, passado, presente e futuro, ele sabia que Vidura não era nenhum outro senão o próprio Jamaraj, que é um Mahajana, né? Tem o famoso verso na Bhagavatam, Mahajana Jena Gata Sapanta, né? Esses Mahajanas, eles estão assim incumbidos de propagar a mensagem da consciência de Krishna em todo o universo, né? Então, Brahma é um Mahajana, Narada Muni é um Mahajana, Shiva é um Mahajana, né? Rei Janaka é um Mahajana, são 12 Mahajanas, e Jamaraj é um deles. Então, o Jamaraj está tão ocupado lá em Pitriloka, dando destino, né, para as pessoas que morrem, né, e dá para elas o destino de acordo com o karma, com as suas atividades passadas. Ele estava ocupado nisso, de punir os malfeitores e tudo mais, que ele não tinha muito tempo de sair pregando a consciência de Krishna. Então agora essa foi a oportunidade, né? E Prabhupada explica aqui que, embora ele nascesse como filho de Shudra, porque ele era consciente de Krishna, ele era superior a um Brahmana, né? E isso é corroborado, né, em todas as escrituras védicas, né? Porque não importa que a pessoa, se ela nasce filho de uma família de Shudra, ou de Kshatriya, ou de Vaishya, se ela for consciente de Krishna, ela pode ser um guru, né? Kiba Vipra, Kiba Nyasi, Shudra Kerenaya, Ei Krishna Tattva Veta, Sei Guru Raya. Pode ser um Vipra, um Brahmana erudito, pode ser um Shudra, um Vaishya, pode ser um Brahmachari, um Grihastha, um Vanaprastha, um Sannyasi. Se a pessoa conhece a ciência de Krishna, Ei Krishna Tattva Veta, Sei Guru Raya, ela pode ser um guru, né? E o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele aconselhou o Brahmana Kurma, que era um Grihastha, que queria, quando o Chaitanya Mahaprabhu estava viajando pelo sul da Índia, né, ficou hospedado na casa desse Brahmana Kurma, né, que morava com a sua esposa ali e filhos. Quando o Chaitanya Mahaprabhu saiu, esse Brahmana Kurma quis acompanhá-lo nessa viagem de pregação, né, e deixar a sua família. O Chaitanya Mahaprabhu falou, não, fique aqui e pregue a mensagem da consciência de Krishna, do Bhagavad Gita, do Bhagavatam, e ilumine todas as pessoas à sua volta, todas as pessoas dentro da sua jurisdição, né? Então, nesse momento, Chaitanya Mahaprabhu mandou que ele se tornasse um guru, né? Amara Agaya Guru Anatara Eidesha, ilumine todas as pessoas na sua vizinhança, né? Não precisa você tomar um sannyasi para ser um guru, né? Falou para o Brahmana Kurma, né? E também tem um outro verso interessante que diz assim: Satkarmani Punovipro Manta Tantra Visharada Avaishnavo Guru Nasya Vaishnava Sopacho Guru. A pessoa pode ser um Brahmana muito erudito, muito versado nos mantras e nos tantras, né, da literatura védica. E não só isso, mas ocupado nos 6 atividades do Brahmana. Satkarma, que é Jajana, Jajana, Patana, Patana, Dana, Pratigraha. São as 6 atividades de um Brahmana, que é Patana, Patana, que é estudar as escrituras e ensinar as escrituras. Mas um Brahmana impersonalista, um Jnani, pode fazer isso também, né? Sem ser um Vaishnava. Ele pode ler os Upanishads, as escrituras, e ensinar, né? Não só devotos fazem isso, né? E também
Jhajana, fazer sacrifícios, oferendas, rituais, e ensinar outros a fazer. Mas um Karma Yogi, né, que segue a seção Karma Kanda dos Vedas, também pode fazer a mesma coisa, fazer sacrifícios para os semideuses e até para Vishnu, objetivando bens, assim, recompensas, né? Não só recompensas assim materiais, mas também nascer no mundo celestial, né? Ou assim numa família assim aristocrática, né? Então, que essa não é a meta, né, para um devoto. Então Jhajana, Patana, quer dizer, não precisa ser um devoto para fazer sacrifícios e ensinar outros a sacrifício. Não precisa ser um devoto para estudar as escrituras e ensinar as escrituras. E dana pratigraha, dar caridade e receber caridade. Também, não só um devoto faz isso, mas muita gente faz isso, né? Dá caridade e recebe caridade. Geralmente, o Brahmana dá caridade para os Shudras e recebe caridade de outros Brahmanas, de Kshatriyas e de Vaishyas, né? Mas aí diz no verso, diz assim, mesmo que a pessoa seja muito versada nessas 6 atividades, a Vaishnava Guru Nasya. Se ele não for um Vaishnava, se ele não for um devoto, ele não deve ser um guru, não deve ser aceito como guru. Mas Vaishnava Swapacho Guru, mesmo que a pessoa tenha nascido numa família de comedores de cachorro, ou como na Kali Yuga, que diz Kalo Shudra Sambhava, na Kali Yuga todo mundo é Shudra, então, mesmo que tenha nascido na Kali Yuga como nós, né, que somos assim, na famílias de pessoas que comem carne, se a pessoa for um devoto, ela pode ser um guru, né? Vaishnava Sapacho Guru, né? Então, e o próprio Chaitanya Mahaprabhu, ele falou algo parecido, ele falou Naham Vipro Nachararapati Navashona Shodro Naham Vanina Chagrihapati Novanashodya Tirva Quinto Prodhyani Kila Paramananda Purnamitabde Gopi Bhartur Padkamalayo Dasa Anudasa. Eu não sou um Brahmana, eu não sou um Kshatriya, eu não sou um Vaishya, eu não sou um Shudra. Eu não sou um Brahmana, eu não sou um Kshatriya, eu não sou um Vanapra... eu acho que eu misturei, peraí. Eu não sou um Brahmana, não sou um Kshatriya, não sou um Vaishya, não sou um Shudra. Eu não sou um Brahmachari, não sou um Grihasta, não sou um Vanaprastha, não sou um Sannyasi. Eu sou um servo do Gopi Bhartur Padkamalayo, do bem-amado das Gopis. Dasa, Anudasa. Sou um servo do bem-amado das Gopis, que é Krishna, né? Então, essa posição de servo do servo é a mais elevada, porque o Brahmana é aquele que conhece, significa aquele que conhece o Brahman. Mas um devoto, ele conhece Parabrahman, o Supremo Brahman. Ele tem a realização do Supremo Brahman. Então, automaticamente, um Vaishnava, ele é mais elevado que um próprio Brahmana, ele transcende essas 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais, muito embora ele externamente siga, né? Haja como um Grihasta, haja como um Brahmachari, haja como um Sannyasi, mas ele, no fundo, ele não é nada disso, ele é só um servo de Krishna. Então tem até um passatempo engraçado com o Srila Prabhupada, né, que os sannyasis, né, lá na Índia, foram visitar um templo, e um templo assim de Smarta Brahmanas, né? Aí o pujari do templo, o sacerdote, falou assim: vocês são muito assim devotados, eu vou dar uma bênção que na próxima vida vocês nasçam como brahmanas. Ele falou isso para os sannyasis, né, de ocidentais, né, discípulos de Prabhupada ocidentais, né? Então, na cabeça desse brahmana, porque eles eram ocidentais, não tinham nascido em família de brahmanas, eles não podiam ser brahmanas, né? E também eles eram caídos, né? Então, esse brahmana deu essa bênção, né, para os sannyasis, né, que na próxima vida nasçam como os brahmanas. Aí os sannyasis ficaram confusos, que eram sannyasis novos, né? Foram falar com Srila Prabhupada. O brahmana lá do templo disse que deu uma bênção para nós nascermos como brahmana.
em famílias de Brahmana na próxima vida e sermos Brahmana. Aí Srila Prabhupada explicou, né, que um devoto, Vaishnava é superior aos Brahmanas, né? Ele é superior aos Brahmanas e, na verdade, esses Smarta Brahmanas, eles se consideravam Brahmanas só porque tinham nascido em família de Brahmana. Mas se a pessoa, mesmo que seja uma pessoa nascida numa família de baixa classe, se ela for um devoto, ela é superior. Então isso aconteceu com Vidura, né? Embora Vidura tenha nascido como filho de uma Shudrani, ele também teve outra prerrogativa. Além de ele ser um grande devoto, ele nasceu da Shudrani, mas através do sêmen de Vyasadeva, que era a encarnação de Krishna, né? É no Shakti-Vaishnava de Krishna, né? Então, além de ele, por ele ser um devoto, já por ser o filho de Vyasadeva, já era uma grande coisa, ainda mais ele era o próprio Yamaraj, né? Que veio, né? E quem assumiu o lugar dele lá no mundo celestial foi Aryama, durante o período que ele ficou aqui na Terra, os 100 anos que ele ficou aqui na Terra. Aryama, que é um dos Adityas, filhos de Aditi, né? Assumiu o posto dele lá no Yamaloka, né? Em Pritiloka, né? E durante esses 100 anos, ele, né, pregou e depois liberou o próprio irmão dele, Dhritarashtra, ele conseguiu libertar. Depois dessa conversa com Maitreya, ele voltou para Hastinapura e aí Dhritarashtra estava lá depois da guerra de Kurukshetra, que Dhritarashtra tinha perdido, estava lá vivendo às custas dos Pandavas, os quais ele quis matar. Ele assim, pela influência dos seus malévolos filhos, liderados por Duryodhana, ele várias vezes arquitetaram planos para matar os Pandavas e estava lá vivendo às custas dos Pandavas, né? E ele então pregou pesado, né? Você está vivendo como um cachorro aqui, né? Assim, recebendo os restos de Yudhishthira, a quem você quis matar, né? Pessoas que você, assim, antes da guerra, tentou matar, né? Então, ele tornou-se um grande mestre, né? Sendo um dos Mahājanas, ele cumpriu essa missão de pregar, né? Então, além disso, né? Então, é bem emblemático que ele tenha nascido como filho de uma Sudrani, não nasceu na família de Brahmanas, mas ele era muito superior. E aqui Maitreya está reconhecendo isso, né? E na Bhagavad Gita, né, Arjuna pergunta, né, para Krishna, né, ó Krishna, qual é o destino do transcendentalista malogrado, que no começo adota com fé o processo da autorrealização, mas que mais tarde desiste. Temos tantos devotos que desistiram, né? Participaram da consciência de Krishna por um tempo, mas depois desistiram, né? Devido à mentalidade mundana. Desiste devido à mentalidade mundana. E desse modo acaba não alcançando essa perfeição do misticismo, quer seja Vaishnava, ou quer seja um yogi místico, né? Quer seja assim, o que acontece com essa pessoa, né? Aí Arjuna estava preocupado com isso, porque Krishna tinha, capítulo 6, tinha pregado sobre, assim como deve ser o procedimento de um yogi, de controlar a sua mente, né? Que a mente do yogi ela é assim, inabalável, igual uma vela no lugar sem vento, e que o yogi se isola e senta num lugar isolado. E no final ainda falou que de todos os yogis, aquele que me adora com devoção é o mais elevado de todos, mais intimamente unido comigo em yoga, né? Mas aí a Arjuna estava preocupado, né? O que acontece com esse yogi que não foi até o final, né? Que não completou, né? Devido à mentalidade mundana, ele não completou, né? O seu, assim, não chegou à perfeição, né? Aí ele fala, será que tal homem que se afasta do caminho da transcendência desvia-se também do sucesso espiritual e material e sucumbe como uma nuvem assim, sem posição, uma nuvem assim desgarrada das outras, né? Que não fica sem posição em esfera nenhuma, nem espiritual e nem material. Quer dizer, a pessoa sai da consciência de Krishna, não completa a sua missão, o seu caminho espiritual, mas também fica materialmente
num estado precário, né? Então fica igual uma nuvem desgarrada, né, das outras, né? Quer dizer, em cima do muro, nem uma coisa nem outra, né? E aí a Juna fala, né? Essa é a minha dúvida, né? Assim como alguns devotos falam também, poxa, e aí, se eu me tornar devoto, depois não for bem sucedido, não conseguir alcançar, né, assim, a meta, né, de amor por Krishna, e aí? Vou ficar sem, vou perder meu tempo, que eu podia estar ganhando dinheiro, sei lá, né? Fazendo algum trabalho, sei lá, para a sociedade, assim, materialmente falando, e vou ficar também sem a minha sem a perfeição espiritual não vou alcançar e nem materialmente eu vou ficar bem. Essa é a preocupação de muitos devotos, inclusive o Krishna diz, né, que nesse caminho, Nerabi Kramana Sosti Pratyavana Vidyate Swapan Ap Asadharmasya Swapan Ap Asadharmasya, peraí, é o verso mesmo? Nerabi Kramana Sosti Rabi Kramana Sosti Pratyavayana Vidyate Apadhamasya Trete Mahatobayat, né? Que nesse caminho não existe perda nem diminuição. Um pequeno avanço nesse caminho, mesmo que a pessoa fique um dia na consciência de Cristo, uma semana, só esse pequeno avanço pode livrar a pessoa do mais perigoso tipo de medo, que é cair da posição da vida humana e nascer num corpo animal ou num corpo inferior, né, como assim, num lugar inferior, numa família assim que está num planeta inferior, né? Aí Krishna diz responde para Arjuna, né, essas perguntas dele, né? Krishna fala assim: Parta Naivera Namutra Vinashastasya Vidyate Nahi Kalyana Krit Kastir Durgatim Taragachati, né? Krishna diz para ele assim, Krishna fala assim, ó filho de Prita, um transcendentalista ocupado em atividades auspiciosas não se depara com a destruição nem neste mundo e nem no mundo espiritual. Aí ele fala aquela famosa frase, né? Quem faz o bem, meu amigo, jamais é vencido pelo mal, né? Inclusive tem um verso famoso também do Srimad Bhagavatam, no canto 1, né? Que é sempre citado, né? Prabhupada cita ele várias vezes, que diz assim: Chaktva Swadharman Charanam Bhujanhare Bhajana Paktota Pakeja Tojadi Jatrakwa Vabadran Abhut Amushakim Kovartapto Bhajatan Swadharmata. Esse verso ele fala assim, que mesmo que a pessoa seja um perfeito materialista, assim, né? Que quando ela, na primeira, se alguém abandona todas as perspectivas materiais e se refugia por completo em Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, ela não sofrerá nenhum tipo de perda ou degradação. Por outro lado, mesmo que alguém se ocupe plenamente em seus deveres, né, materiais, né, se ela não for um devoto, ela, na verdade, não ganha nada. Ou seja, é como, por exemplo, se a pessoa está construindo um prédio, pode estar tudo perfeitinho, mas se tem alguma falha, aí o prédio cai, né, desmorona, né? A pessoa pode ter um carro assim de último tipo, mas às vezes se tem uma falha, essa falha ocasiona outra falha e pronto, o carro enguiça e a pessoa tem que gastar uma fortuna para consertar o carro. Quer dizer, então, materialmente falando, sempre vai haver alguma falha, então nunca vai haver nenhuma perfeição, né? Então a pessoa acaba, mesmo que ela tente fazer tudo materialmente assim correto, assim, vai sempre ter alguma falha e ela acaba no final, se ela não for devoto, o benefício que ela vai ter, como Prabhupada diz, como diz nesse verso, acaba não ganhando nada, né? Porque uma falha já vai estragar tudo, né?
E aí então Krishna fala, né? Prapya punya kitam lokam utsitva shashvatit samaha shutinam srimatan guerre yoga brihasto vijayate, né? E Krishna fala sobre esse aspecto da ascendência, né? Quando a pessoa nasce, né? Filha de um brahmana ou filha de um devoto, né? Como aconteceu com Vidura, filho de Vyasadeva, né? Krishna diz assim, após muitos e muitos anos de gozo nos planetas habitados por entidades vivas piedosas, que é o dos semideuses, o yogi malogrado nasce numa família de pessoas virtuosas ou numa família aristocrata. Quer dizer, assim, esse yogi malogrado, mesmo que ele não conseguiu completar, né, o seu processo, ele vai nascer na próxima vida. Primeiro ele vai para um celestial, nesse caso aí, né? Que é um yogi, que não é nem assim um grande devoto, mas um yogi. Ele vai para o mundo celestial e depois nasce numa família piedosa, né? Ou numa família aristocrática. Mas aí, um devoto ainda tem um destino melhor ainda, por isso que é importante os devotos terem filhos, né? Porque um devoto ainda tem um destino melhor ainda do que nascer numa família aristocrática ou numa família assim, piedosa, né? Ele fala assim, Atava yoginaneva kulebhavati dimatam etadhi dirlabhataram lokejamna yad idrisham. Que, ou se ele fracassa após longa prática, quer dizer, a pessoa já era um devoto, depois foi iniciado, aí tornou-se um brahmana, aí tornou-se um sannyasi, até guru, por de longa prática ele fracassa. O que acontece? Quando ele deixa o corpo, ele nasce numa família de transcendentalistas, que com certeza tem muita sabedoria. Né? E aí Krishna diz, né? Durlabham, que é muito raro tal nascimento nesse mundo. Né? Durlabhataram, é muito raro. Durlabhataram loke, é muito raro tal nascimento nesse mundo, né? Durlabhataram loke. Durlabhataram loke quer dizer, a pessoa nascer numa família de transcendentalista, como filho de um devoto, né? Isso é muito raro. Quer dizer, então, desde cedo ele vai entrar em contato com os princípios que ele abandonou na vida passada. E vai começar exatamente do ponto que ele deixou, né? Do ponto que ele assim, parou, onde ele parou, né? Até onde ele foi, daquele ponto ele vai continuar. Né? Então, nada é perdido, fica todo gravado na sua conta, né? Na sua conta transcendental, sua poupança transcendental. Né? Então, não há perda nem diminuição. Né? Qualquer coisa que a pessoa faça, mesmo que depois ela vá embora, abandone, se for depois de uma longa prática, então, por isso que os filhos dos devotos não são pessoas comuns, né? Não são crianças comuns, né? São crianças muito especiais que tiveram essa bênção, né? De nascer como filho de devotos, né? Transcendentalistas, né? Então, assim, o Prabhupada queria que todos os casais tivessem filhos, né? O Prabhupada falou que casamento quer dizer trazer grandes almas, né? E aí Krishna ainda diz o seguinte, Krishna fala assim, Tatra tam buddhi samyogam labate paurva derika jatate chatato bhuya sansidam kurunandana. Né? Ele fala assim, obtendo tal nascimento, ele revive a consciência divina de sua vida anterior e tenta progredir ainda mais para alcançar o êxito completo. Né? Ou seja, ele revive, né? Ele lembra, né, do que ele fez, né? Assim, lembra que eu digo assim, ele revive a consciência divina que ele cultivou na vida anterior. Né? E aí depois Krishna completa, dizendo assim, Krishna completa falando assim, ele diz assim,
em virtude da consciência divina de sua vida anterior, ele automaticamente se sente atraído aos princípios iógicos, mesmo sem buscá-los. Tal transcendentalista inquisitivo está sempre acima dos princípios ritualísticos das escrituras, né? Então, quer dizer, ele, depois de se lembrar, né, de ele se atrair, ele fica atraído, né, pelos princípios da consciência de Krishna, e a consciência devido a essa consciência divina que ele tinha na vida anterior, ele se sente atraído a seguir, né, a praticar, né, assim, os princípios de Bhakti Yoga, né? Tem um famoso verso também no canto 3, capítulo 33, né? Diz assim: Arrobata sopachoto garyam jadjivagre vartate namatubhyam kepusta paz tejuhuvur shajnurarya brahmanuchur namagrenanti jete, né? Essa é uma oração que diz assim: ó meu Senhor, as pessoas que cantam os santos nomes de vossa onipotência são muitíssimo avançadas na vida espiritual, mesmo que tenham nascido em famílias de comedores de cães. Essas pessoas, sem dúvida, executaram todos os tipos de austeridades e sacrifícios, banharam em todos os lugares sagrados e concluíram todos os estudos das Escrituras. Pessoas que cantam seus santos nomes. Olha que importante o cantar de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que é o Dharma para essa era, Yuga Dharma, a era de Kali, a era da hipocrisia, do caos, né? O cantar dos santos nomes é como se nós tivéssemos nos banhado em todos os rios sagrados, tivéssemos estudado todos os estudos das Escrituras, né? Executado todos os tipos de austeridades e sacrifícios, né? Então, a posição de Vidura era essa posição tão exaltada de um Mahayana, né? E Maitreya Muni, reconhecendo isso, agradeceu e glorificou a Vidura, né? Bom, vamos ver aqui, vamos encerrar, que já são 9h11, né? Vamos ver aqui os comentários primeiro. Vamos ver os comentários aqui no Facebook, né? Tem alguns comentários aqui. A maioria do Haridashna. Haridashna, ele é perito em fazer comentários, né? E também do Arthur Ferreira. Vamos ver aqui, desde o começo, tá aqui, comentários dos Vaishnavas. Primeiro, Haridashna, ele fala o seguinte: uma peculiaridade da cultura védica é que os monarcas tinham muitos espiões. Ah, sim, claro, né? Isso ele está falando com relação ao fato de que o rei que mandou matar Mandavya Muni ele mandou matar Mandavya Muni, ele foi assim informado pelos seus informantes que Mandavya Muni era um grande santo, que não podia estar envolvido naqueles crimes, né? Com relação a isso, né? Vamos ver aqui o que o Haridashna fala aqui também. Ele diz assim, Arthur Ferreira fala: Hare Krishna, bom dia, todas as glórias aos devotos do Senhor Chaitanya, todas as glórias a quem? A Srila Prabhupada, muito bom. Haridashna, Duryodhana tinha espiões em toda parte. Ah, também, né? Haridashna, Satyavati era filho do imperador Vasu, isso mesmo, que era um semideus, né? Era um imperador, assim, de origem celestial, né? Muito antes de Parashara e Satyavati conceberem Vyasadeva, eles se encontram algumas vezes, até Satyavati entender todo o contexto da invasão dos Asuras e a importância de trazer o avatar de Vishnu. Não aconteceu no primeiro encontro, não. Bom, esse é um dado que eu não sabia. Obrigado aí, Haridashna.
Esse dado eu não sabia que eles tiveram encontros antes, né? Que esse era mais um encontro. Esse encontro que eles tiveram, que eles deram à luz, que a Satyavati deu à luz a Vyasadeva, né? Sundarang Devidasi. Bom dia, reverências, Sundarang. Haridashna. Pando só nasceu muito branco, então foi chamado de Pando, pálido. Ele não apresentou nenhuma anemia, nasceu saudável. Bom, eu ouvi dizer que ele tinha um problema de saúde. Aliás, eu li isso em algum lugar, só não sei dizer aonde. Mas eu li que ele, além de nascer assim, pálido, ele tinha problema de saúde, né? Pando foi o guerreiro mais forte de sua época, a ponto de os kshatras no Swayamvara não se manifestarem. Isso foi inédito devido à força sobre-humana de Pando. Ele tinha muita força, mas ele tinha alguns problemas de saúde também, né? Que eu não sei dizer quais agora, mas tinha. Isso aí eu já li isso, né? Pode ser um guru impersonalista? Pode. O guru impersonalista vai ensinar para os seus discípulos filosofia Mayavadi, de que ele é o próprio Krishna, que todo mundo é Krishna, todo mundo é Deus, e todo mundo vai se fundir em Deus. Essa é a filosofia que ele vai ensinar para os seus discípulos. Ou então, vai ensinar que Deus não é uma pessoa, e é uma luz, e todo mundo tem que se fundir nessa luz, que o conceito de pessoa é um conceito, é maia, é ilusão. Não existe personalidade é uma ilusão. Mas viu, Haridashna, Pando tinha problema de saúde, sim. Pesquise isso. Embora fosse poderosíssimo, né? Inclusive ele conseguia, só pelo som, saber de onde que a flecha estava vindo, né? Ele tinha assim uns dons assim, né? Obrigado, Marcos. Haribô. Bom, vamos então aqui ver os comentários. Agora aqui está contestando, né? Aqui o meu querido Haridashna está contestando o que eu falei, né? Diz a Charyadeva no Grande Bharata disse que não. Bom, pode ser que ele tenha omitido isso, mas que eu já li isso, já li. Que ele tinha problema de saúde, sim, né? Esta informação sobre os encontros, peraí. Bom, mas falou sobre isso? Ele chegou a mencionar a questão da anemia? Então, se ele mencionou, tudo bem. Peraí, deixa eu ver aqui. Opa, saí da página. Deixa eu voltar para a página aqui. Vamos cancelar. Peraí que eu saí da página, só um instantinho, gente. Voltei. Deixa eu ver aqui. É que eu estou tentando aqui achar as perguntas, eu não estou encontrando. Espera só um minutinho. Essa informação sobre os encontros de Parasa e Satyavati está na obra de Acharyadeva, Episódios do Mahabharata, volume 1. Poxa, temos que ler, né? Infelizmente eu ainda não li. Acharyadeva descartou a anemia. Sim, mencionou. Ele disse que isso é um equívoco. Bom, então, tudo bem. Se ele disse isso, está dito, né? Vamos ver agora aqui no Instagram. Quem está aqui no Instagram? Jesus Nataraja. Eu trabalho em um açougue. Tem algum problema por ser devoto de Krishna? Olha, você já fez essa pergunta para mim. Você diz que é vegano, né? Você é vegano e trabalha no açougue. Você já fez a pergunta para mim, em outra live. E eu disse que sim, tem problema. Tem problema, sim. Eu não vou encobrir o sol com a peneira e ser assim, politicamente correto, e ser diplomático. Tem problema. Porque mesmo que você não coma carne, por exemplo, eu faço compras aqui, eu moro com a minha mãe. Eu faço compras do mês. Mas ela já sabe que carne eu não compro. Embora eu não coma, né? Mas também não compro. E não transporto no meu carro, né?
por exemplo, uma vez fizeram compra, pediram, eu levei tudo, menos a carne, né? Transportei as compras de uma pessoa, não me lembro agora quem foi, falei, a carne você leva, né? Porque é dito que quem come a carne, quem cozinha a carne, mesmo que não coma, quem esquarteja a carne, quem vende a carne, quem compra a carne, quem mata a vaca, todos estão participando do mesmo karma. Essa é a nossa filosofia. Mesmo que você seja vegano. Por exemplo, tem muitos matadouros e até criadores de gado que são vegetarianos. Não é por isso que eles não vão sofrer do karma, né? Porque o karma é toda uma... Por exemplo, se alguém mata outra pessoa, aí vai outra esquarteja, e vai outra come a carne, não é só quem come a carne que vai sofrer, nem só quem mata, mas quem esquartejou, quem transportou, né? Assim como, por exemplo, tem um crime, né? Aí está lá, fulano que dirigiu o carro, ele está implicado, né? Fulano que enterrou o cadáver, ele está implicado. Fulano que matou, não só quem matou que está implicado, quem matou, quem esquartejou, quem transportou, quem escondeu, né? Quem dirigiu o carro, né? Assim como, por exemplo, agora eu estava vendo sobre a morte daquela, esqueci o nome dela agora, gente, que é famosa, ela e o motorista dela foram assassinados. A pessoa que estava dirigindo o carro também está sendo processada. Ah, eu não matei, eu só dirigi o carro, não quer dizer nada, você era cúmplice, né? Você pode falar, eu não estou matando a vaca, estou só comendo, está sendo cúmplice. Ah, eu não estou matando a vaca, estou só vendendo, trabalho no açougue, está sendo cúmplice, né? Então, sinto lhe dizer, Jesus Nataraj, que ao trabalhar no açougue, você está compartilhando desse mesmo karma de quem matou o animal, mesmo sendo vegano, né? Você está sendo cúmplice. Você pode arrumar, tem N outros empregos que um devoto pode trabalhar, que não seja no matadouro, ou no açougue, ou vendendo bebida alcoólica, ou sei lá o que, né? Tem devoto que trabalha em bar vendendo bebida alcoólica. Então tem N outros trabalhos que o devoto pode fazer, né? Que não seja um trabalho no qual esteja participando da matança dos animais de alguma maneira. Não só matando pessoalmente, né? Vamos ver quem mais aqui perguntou alguma coisa. Eu conheço criadores, já ouvi falar de criadores de gado, de corte, que não comem carne. Não é por isso que eles estão livres do pecado, né? Da reação, né? Eles estão criando gado. Os devotos, por exemplo, eles não podem vender o gado. Nós temos bois, vacas e outros animais nas nossas comunidades rurais, Nova Gokula, Gora Vrindavana. A gente não vende o gado para ser morto, né? Você fala, mas vai vender, não é a gente que vai matar, vai vender para outra pessoa matar, mas está vendendo para ser morto. Você venderia o seu filho para alguém, para matar a sua mãe, por exemplo, né? Então, não é assim, infelizmente, devo lhe falar, Jesus, que um devoto não deve abandonar esse tipo de emprego, de trabalho, né? Conheço uma devota que trabalhava na fábrica de cigarro, ganhava bem, mas largou, né? Porque cigarro é um intoxicante, é um artigo proibido para os devotos, né? Então, ela saiu da fábrica de cigarro para trabalhar em outra coisa. Virou terapeuta ayurvédica, né? Então é isso, né? Ok, gente. Arthur Ferreira, eu tive o privilégio de conhecer o senhor numa viagem na Índia, talvez em 1994. O senhor viajava com a sua filhinha. Ah, tá, 94. É verdade, eu fui para lá
com a minha filha, que agora tem 45 anos. Não era tão pequena assim, né? Ela era tipo adolescente, né? Mas esta pessoa que trabalha no açougue, Sundarang Devidasi, Hare Krishna, essa pessoa que trabalha no açougue pode ser devoto, porém, sabendo que sua atividade profissional é vikarma, claro. E se ela sabe que a atividade profissional dela é vikarma, ela deve largar, né? Deve arrumar outro emprego. Essa pessoa tem consciência de que ela trabalha numa atividade que é vikarma. O que é vikarma? Atividades abomináveis, né? Então ela deve largar esse emprego, procurar outro emprego, né? Trabalha num bar, vendendo bebida, trabalha no açougue, vendendo carne. Ela deve largar esse emprego, trabalha no matadouro, né? Existem tantos empregos, por que tem que trabalhar nesse emprego, né? Então, é questão de consciência, né? A pessoa, consciência de Krishna, tem que fazer certos sacrifícios, né? Tantos devotos abandonaram tantas coisas, né? Para poder seguir a consciência de Krishna, né? Então, faz parte do processo de rendição a Krishna. Você só fazer aquilo que é favorável e abandonar o que é desfavorável. Isso é dois dos 7 sintomas da rendição a Krishna. Só aceitar aquilo que é favorável e rejeitar o que é desfavorável, né? Então, muitas vezes, o que é desfavorável é o nosso emprego, né? Muitas vezes, o que é desfavorável é a própria família da pessoa, ou até o próprio parceiro ou parceira, né? Então, faz parte da rendição a pessoa rejeitar o que é desfavorável, o que é vikarma, né? Ok, gente. Então, eu vou parar aqui, já são 9h25. Muito obrigado pela audiência de vocês. E todas as glórias a Siguru e Siguranga. Haribo!